Dando continuidade aqui, vamos para o nosso tópico 2, bons despenseiros dos mistérios divinos. E nós já vimos em outras lições o significado de dispenseiro. Dispenseiros, na época de Cristo, na época que foram escritas as epístolas, eram pessoas, servos que guardavam ou tomavam conta da despensa da casa. Eram os administradores de uma casa. Então, o senhor, dono daquela casa, confiava àquela pessoa a organização dos trabalhos, a organização das despensas, né, da despensa, dar o alimento. Então, era uma pessoa que cuidava. Então, neste contexto, ou nesta ideia de dispenseiro, nós, a Igreja de Cristo, somos, na administração desses dons, administradores de bens alheios. O bem maior de Cristo na terra é a Igreja. A Igreja, ela é um bem de Cristo. Ela tem dono, não é? E por isso que todos aqueles que estão ali com os dons, que foram concedidos dons, aqueles que foram concedidos ministérios, aqueles a quem foram concedidos também estas funções que nós vimos, não é? Que são os dons assistenciais, eles precisam ter um certo cuidado. Olha o que Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui não fala multiforme sabedoria de Deus, fala da graça, né? Da graça de Deus. Olha o cuidado, não é? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, a responsabilidade daquele que está na administração dos dons, na administração dos dons, é ter todo este cuidado. Ninguém fale de si mesmo, ninguém faça de si mesmo, sempre consultando a vontade de Deus, sempre sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Aquela pessoa que está aí na administração desses dons tem que ter este cuidado. A igreja tem um dono, não é? E o dono virá cobrar destes servos, não é? Desses dispenseiros, desses administradores, o que eles fizeram, não é? Com esses dons que eles receberam. Nós vimos que a igreja, ela é aquela que manifesta, não é? A multiforme sabedoria de Deus. Então, através da igreja, do trabalho da igreja, dos dons espirituais, ministeriais e assistenciais também, é apresentada a multiforme sabedoria de Deus. Nós vimos que ela é grande, não é? É ampla. Nós vimos também que a multiforme sabedoria de Deus, ou a sabedoria de Deus, ela é variada, não é? E é desde o início, desde a criação da terra, que o nosso Deus, ele vem trabalhando. O nosso Deus, ele tem onisciência, onipotência, e ele conhece todas as coisas, por isso que ele pode fazer os planos, fazer os projetos para que aconteça da maneira que ele quer. E para que aconteça da maneira que ele quer, a igreja tem o Espírito Santo. Veja que a Trindade, ela está envolvida em todo este processo, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, no nosso subtópico 1, fala sobre sobriedade e vigilância. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, aqui há 3 ordens: ser sóbrio, vigilante e estar em oração. A vigilância, ela é em oração. Por quê? Porque o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso derredor, como diz a palavra de Deus, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E a vigilância é com isso. E a sobriedade? A sobriedade é uma referência àquela simplicidade que deve caracterizar um servo de Deus, sobretudo aquele que tem a liderança na casa do Senhor. Você está servindo na casa do Senhor, então você precisa de sobriedade. Eu preciso de sobriedade, porque nós estamos administrando um bem que não é nosso. Fala aqui da constante vigilância sobre a vida cristã ante os ataques do nosso adversário. E depois, no segundo tópico, vem tratar aqui da hospitalidade, não é? A hospitalidade. O despenseiro, ele deve ser uma pessoa hospitaleira. Nós vimos anteriormente que a hospitalidade, ela é vista como acolhimento. Ela tem o significado de acolhimento, bom trato com todas as pessoas na administração da igreja local ou do crente com seus irmãos, familiares, amigos e pessoas em geral. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. E aqui o autor vem falar que tem pessoas que fazem acepção uma da outra, né? Fala da acepção de pessoas, discriminando os mais humildes ou menos favorecidos na vida humana. E isso não é uma atitude certa do dispenseiro da casa de Deus, porque diante de Deus todos somos iguais, não é? Devemos ter uma atitude de verdadeiro cristão e de ser hospitaleiro com todos, no trato e no acolhimento, não é? Não devemos fazer acepção de pessoas, uns mais ricos, outros mais pobres, pessoas de diferentes raças, cores, são todos iguais diante de Deus. O contrário disso, fazer acepção de pessoa, é pecado. E aqui, no nosso livro de apoio, o autor ainda fala sobre o amor, que não está na lição. O dispenseiro deve ser amoroso, deve ter ardente caridade, que é amor, né? Uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão dos pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Então, as ovelhas dentro da casa de Deus, elas são diferentes. Umas são mais dóceis, outras são um pouco mais, como que eu vou dizer, são um pouco mais difíceis. E aí o amor, ele tem que ser dispensado a todos, não é? Aquelas mais frágeis, o autor diz aqui, ó. Deixa eu ver como que o autor diz. O autor diz assim, ó: o obreiro deve demonstrar amor em todas as ocasiões, no trato com todo tipo de ovelha. Com as mais fracas deve ser mais compreensível, com as mais fortes deve ser incentivador de sua fé e testemunho. Com as feridas deve ter sempre o bálsamo do amor e da compreensão. E com as que pecam, fazer uso da disciplina com amor, sem abuso de autoridade. Eu gostei disso aqui que o pastor colocou aqui no livro de apoio, por isso que eu trouxe aqui, acrescentei mais esse. Tem mais outros aqui, ó. O dispenseiro deve administrar bem a graça de Deus, não é? Porque nós somos dispenseiro também da graça de Deus e devemos ter cuidado, não é? Como administradores de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. E também o dispenseiro deve ser fiel. O autor diz aqui: a graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros os dons como recebeu, que nós já lemos ali no início. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Então, tudo o que você fizer na casa do Senhor tem que glorificar o nome de Cristo. Amém? Tudo para a glória do nosso Senhor. E o tópico de número 3 vai falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Nesse texto aqui,
neste tópico aqui, eu vou trazer um resumo que eu gostei bastante do pastor Raimundo. Tá aqui, ó. O pastor Raimundo de Oliveira. Ele é um pastor da Assembleia de Deus, escreveu vários livros, não é? E numa análise do fruto do Espírito, apontando o amor como aspecto exaltado do mesmo fruto, ele fala assim, ele diz que, assim como o autor, não é? Que o amor, ele é também um aspecto, o maior aspecto do fruto do Espírito. Aí ele diz aqui, ó, todos os frutos, todos aqueles aspectos do fruto são derivados do amor. A paz é o amor repousando. A longanimidade é o amor sofrendo. A benignidade é o amor mostrando compaixão. A bondade é o amor agindo. Fé é o amor confiando. Mansidão é o amor suportando. E temperança é o amor controlando. Achei bem bonito aqui isso que ele fala, que é que o pastor fala também, que o amor ele envolve todo o fruto do Espírito, não é? E ele fala ainda, é um fruto só e todos os gomos têm o sabor do amor. Todos são o reflexo do amor. O amor é o caminho mais excelente de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 3. E aqui, na nossa lição, o autor ele vem falar um pouquinho aqui desse fruto, não é? Desse fruto do Espírito no tópico 3. É muito importante que a igreja seja cheia do poder de Deus, mas também que apresente o fruto do Espírito nas suas relações. Nós vimos em aula anterior que o fruto do Espírito é produzido em nós, não é? Pelo Espírito Santo, quando nós damos oportunidade para isso. É diferente dos dons. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo. Ele concede. Os dons ministeriais, o Senhor, ele dá para a igreja. Mas o fruto, ele depende também de nós, da nossa comunhão com o nosso Deus. E é muito importante que os dons do Espírito Santo, os dons espirituais e ministeriais, esteja também conectado com o fruto do Espírito que nós produzimos, não é? Não sei se é Stanley Horton, ele fala que os dons espirituais manifestados na igreja, ele tem uma completude perfeita quando o fruto do Espírito também é apresentado na vida das pessoas. E aqui também o autor, nesse tópico, ele vem falar um pouquinho da necessidade, deixa eu ver onde está, da necessidade de nós buscarmos os dons espirituais. Ele fala do tempo que nós estamos vivendo, não é? Dos grandes problemas de frieza, de mornidão que nós estamos vivendo. Ele diz ainda que é o cumprimento de Mateus 24, 12, que é por se multiplicar a iniquidade, mas nós vivemos sim esse tempo de grande esfriamento e mornidão. E para isto é importante que nós oremos, que nós busquemos os dons espirituais com zelo. Paulo diz para buscar com zelo os melhores dons, não é? Os melhores dons sendo aqueles que edificam mais o corpo de Cristo. E nós precisamos buscar esses dons. Nós estamos mesmo vivendo um tempo de muita sequidão, mornidão, não é? Sequidão espiritual, mornidão espiritual, porque nós estamos muito preocupados com a nossa vida secular, estamos muito preocupados com outras coisas que são menos importantes, porque nós precisamos manter o relacionamento com o nosso Deus. E também o tempo que nós estamos vivendo com esta pandemia, a nossa dependência de Deus ela tem aumentado muito. Muitas pessoas necessitadas pedindo oração, muitas pessoas necessitadas precisando de cura, não é? É importante que nós peçamos ao Senhor dons de curar,
para que nós possamos também estar orando pelas pessoas. E nós podemos orar mesmo sem ter o dom, porque quem faz é o Espírito, quem faz é o nosso Jesus. Quem faz é o nosso Jesus por meio do Espírito Santo também, nos levando a orar, não é? E as pessoas, elas vão receber, né? Muitas têm recebido a cura nesses dias, não é? E é importante que nós busquemos. A igreja também, ela precisa estar constantemente revigorada e na unção de Deus. Coríntios 2,4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo falando aqui da importância de estarmos no poder de Deus, fazendo tudo no poder de Deus, buscando a vontade de Deus em tudo que formos fazer. Aí depois vai falar aqui dos dons espirituais e o amor, não é? Vai falar do capítulo 13, que Paulo ele começa falando dos dons no capítulo 12, depois ele é como se ele fizesse ali um interlúdio para falar da importância do amor, porque se tiver todos os dons e não tiver amor, não tem aqueles dons ou não surte o efeito esperado. Então o amor ele é um tema muito completo em toda a Escritura, muito amplo em toda a Escritura e também em relação aos dons. O autor diz assim: como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, no capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, capítulos 12 e 14. O capítulo 13 está ali no meio. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. E ali eu já falei do fruto do Espírito, né, eu adiantei, e é isto que nós temos para falar desta lição. Então, estamos fechando hoje o segundo trimestre de 2021, apresentando aqui um pouquinho, não é, da maneira que Deus trabalha, da multiforme sabedoria de Deus no meio da igreja, trabalhando em nosso meio, trabalhando em prol à humanidade e à igreja, porque ainda tem pessoas sendo salvas e vai ter salvação ainda para muitas pessoas, Deus se manifestando através da igreja de Cristo. É uma lição muito linda, não é? Nós entendermos aqui que tudo o que acontece em nosso meio é a mão de Deus, né? A mão de Deus de início, provendo o Salvador, depois o Salvador vindo e morrendo por todos nós, a igreja sendo formada, os dons sendo distribuídos ali e os ministérios, para que esta igreja seja edificada e também que saia ali das quatro paredes para buscar aquelas pessoas que estão perdidas, que não encontraram ainda o Salvador e estão sem esperança. Esse é o nosso trabalho. É assim que nós vamos apresentar a multiforme sabedoria de Deus às pessoas. Use os dons que Deus te deu com sabedoria. Use os dons que Deus te deu na obra dele, não é? Observe o que a palavra diz sobre o uso destes dons, não é? Administre como Pedro diz aqui, da maneira que o recebeu, não é? E aqui tem várias outras orientações que nós já vimos durante todo o trimestre. Então, era isso que eu tinha para falar dessa lição. A conclusão diz assim: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e, a partir dos dons de Deus, necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Seja quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para edificação dos salvos em Cristo. Amém? Quero aqui agora te agradecer por esse tempo que ficamos juntos, aprendendo esta palavra. Também dizer que minha oração a você neste momento é que o Senhor venha trazer bênçãos para você, para sua casa, sua família, sua igreja e a escola
dominical a qual você pertença. Logo estaremos aí com um tema novo, não é? Que eu pretendo fazer uma apresentação ainda até domingo, da lição nova. Vou esperar, vamos findar esta primeiro, não é? Para iniciar a outra. E não perca os ensinos da Escola Bíblica Dominical.